O que aconteceu no dia 12 e 13 de Tammuz e o que a gente pode aprender dessa data importante? Algumas lições que podem mudar nossa vida financeira, sucesso, etc., material, como nossa vida espiritual, como se elevar, como crescer espiritualmente. Vamos lá. Primeiro. 12 e 13 de Tammuz, o Rebbe Rayatz, o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, ele foi libertado da prisão. A gente vai contar aqui rapidinho, resumido a história. Como assim? Por que ele foi na prisão? Como que é a libertação dele? É o dia que a gente celebra a libertação do Rebbe anterior, do sexto Rebbe do movimento Chabad. Na Rússia, a gente sabe que não há muito tempo atrás, a Rússia era comunista, quer dizer, era oficialmente totalmente comunista, e automaticamente comunismo, ele dizia que não tem Deus, ele é besteira, religião, não tem que ter religião, e assim eles iam atrás, corriam atrás e perseguiam os judeus que queriam difundir a Torá, queriam continue forte a religião judaica, e difundir a Torá, e que as crianças vão ensinar a Torá. E assim, oficialmente, de acordo com a lei, você podia ensinar para um número pequeno de pessoas. Não podiam ensinar a Torá para um número muito grande de pessoas, mas um número pequeno podia. Mesmo assim, eles perseguiam, a KGB perseguia esses Hassidim, os discípulos do Rebbe anterior, que eles faziam Messirut Nefesh, auto-sacrifício, e para não terminar o judaísmo, quer dizer, para não apagar a chama do judaísmo, a chama da Torá, do estudo da Torá, então eles faziam auto-sacrifício, e com tudo que eles podiam ser mandados para 10 anos na Sibéria, podiam ser fuzilados, etc. Castigos horríveis, mesmo assim, eles faziam de tudo, e assim vários Hassidim foram mortos, foram exilados para a Sibéria, etc. Porque eles não queriam escutar, e eles continuavam com toda a força a difundir o judaísmo, difundir a Torá, o estudo da Torá. Assim também, quem era que comandava tudo isso? Quem é que dava força para os Hassidim poderem dar aulas? Imagina, um professor, um melamed, um professor de escola para ensinar o alfabeto judaico. Ele podia talvez dar um dia aula na escola, e só porque ele deu um dia aula na escola, já ia ser exilado, podia ser fuzilado, podia ter um castigo horrível. Mesmo assim, quem que deu para os Hassidim essa força, e quem que demonstrou, deu o exemplo, foi o Rebbe anterior, o Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Por isso, que ele era o principal auge da KGB, e sabiam que se eles conseguiam prender ele e talvez matar ele, todo aquele fervor que os Hassidim tinham, que os discípulos dele tinham de continuar a ensinar a Torá e o judaísmo, a religião judaica, iria, no mínimo, diminuir ou iria acabar. Por isso, acontece que o Rebbe anterior ele sabia como lidar com isso e fazer todas as coisas de acordo com a lei, para assim eles não tinham como pegar ele. Mesmo assim, sabe que a KGB não precisava de lei ou não lei, pegava o cara, inventava uma desculpa esfarrapada e exilava o cara, a pessoa, matava a pessoa, etc. E assim, no dia 15 de Sivan, do mês de Sivan, que é um mês antes do mês de Tammuz, vieram na casa do Rebbe anterior e, com mandato de prisão, ele tinha acabado de receber muitas pessoas, muitos discípulos e alunos de pessoas que queriam conselhos, queriam falar com ele ou queriam pedir um caminho de como servir a Hashem. Depois da Yehidut, dessas audiências que ele teve com várias pessoas, ele estava em casa comendo a janta, com os filhos, com a mãe, tinha um neto dele também estava dormindo. A KGB entrou, oficiais, né? E falaram: a gente tem mandato de prisão, agora a gente vai revisar a casa, a gente vai virar uma casa inteira, que eles queriam ver se eles tinham mais documentos para saber o que os Hassidim estavam fazendo, e como é assim, através do Rebbe anterior, conseguir pegar e prender mais e mais Hassidim, mais e mais discípulos do Rebbe anterior. Infelizmente, ou melhor, para a gente, felizmente, eles não conseguiram encontrar muitos documentos, mas eles levaram o Rebbe anterior para a prisão. Não era qualquer prisão, era uma das piores prisões, as prisões mais temerosas, que todo mundo tinha medo lá.
que se chamava Spalerka. Spalerka era o nome da prisão. Lá realmente a maioria das pessoas que iam lá eram fuzilados no mesmo dia, torturavam os presos, faziam coisas horríveis. Todo mundo sabia que se a pessoa, caso de uma pessoa infelizmente entrava lá, não tinha muita chance de sair lá vivo e de sair lá bem. Levaram o Rebbe anterior para lá. Realmente, de acordo com o que eles queriam fazer, de novo, estou explicando aqui resumido, eu tenho um vídeo, vou deixar nos comentários aqui, tem um vídeo que eu explico com eu explico melhor toda essa história. Vou deixar aqui nos comentários, quem quiser assistir melhor, saber com mais daqui. É só um resumo e que a gente pode aprender, quais lições para a nossa vida a gente pode aprender dessa história, que essas lições podem transformar a nossa vida. Então, tá bom, levaram ele, primeiro disseram para ele que em 24 horas iriam fuzilar ele. Mas, através que tinha o Hasidim, óbvio, através das rezas do povo judeu, etc., dos seus discípulos, e o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson era um tzadik muito grande também, ele tinha muitos méritos, e também de pressão de discípulos do Rebbe anterior que estavam fora, estavam nos Estados Unidos e outros países, conseguiram fazer pressão, etc. E graças a Deus, primeiro, o Rebbe Reatz, ele mesmo conta, ele tem um diário que ele conta toda a história dele. Ele conta que numa dos interrogatórios que fizeram para ele, ele viu em cima da mesa, tinha um papel que estava escrito assim. Primeiro estava escrito fuzilamento, morte. Estava arriscado, estava escrito do lado Niet, que é não em russo, não. Depois estava escrito 10 anos de exílio. Exílio com trabalhos forçados, quer dizer, um lugar horrível. E depois colocaram Niet, não. Depois estava escrito 3 anos de exílio na cidade de Castramá, ou Kostramá. E assim foi. E ele ficou desde o dia 15 de Sivan até dia 3 de Tammuz, ou seja, 18 dias, né? 18 ou 19 dias, mais ou menos. Ele ficou lá nessa prisão horrível, fizeram interrogatórios, bateram nele, torturaram ele, quer dizer, fizeram coisas horríveis, realmente ele se debilitou muito por causa disso. Vários problemas que ele teve, deficiências depois, era por causa que ele passou lá. Mas lá o Rebbe Reatz, o Rebbe anterior, ele fez uma grande decisão. Ele decidiu que ninguém podia mandar nele. Primeira coisa, ele não ia ter medo de nada. Só tem medo de Hashem. Não vai ter medo dos oficiais. Primeira coisa. Segunda coisa, lá queriam mostrar a hora inteira aqueles que mandam nele, que ele não tem mais livre-arbítrio, escolha, nada. Queriam fazer os presos se sentirem péssimos, né? Mas ele colocou na cabeça dele que ninguém iria mandar nele. Ninguém iria mandar nele. E assim foi, ele sofreu muito por causa disso, mas realmente ele continuou firme na decisão dele. Disso ele também deu exemplo para muitos outros Hassidim, discípulos que estavam lá. Até alguns que foram presos depois também fizeram a mesma coisa e foram salvos. Baruch Hashem, graças a ele. E no dia 3 de Tammuz, no mês de Tammuz, que é o próximo mês, levaram ele para a cidade de Castramá. E lá era para ele ficar 3 anos, mas na prática ele ficou somente 10 dias. Ele saiu no dia 13 de Tammuz. Porque a gente festeja o dia 12 e dia 13, que na prática ele foi avisado que ele seria libertado no dia 12. Acontece que lá era feriado. Como era feriado, o lugar que tinha que dar papelada para ele, certificando que ele está libertado, etc., estava fechado. Não tinha, era feriado. Então ele teve que ficar mais um dia lá naquela cidade. E no dia 13 de Tammuz, Baruch Hashem, esse dia ele foi libertado. E assim depois ele conseguiu sair de lá, conseguiu ir para os Estados Unidos, conseguiu trabalhar seu trabalho, conseguiu seguir sua missão, seu objetivo, com muita mais força, com muito mais empenho. E assim a gente vê que difundiu o Torá para o mundo inteiro, difundiu o Hassidut para o mundo inteiro, e acendeu de novo a chama do judaísmo, como a gente vê hoje em dia. Então a gente festeja o dia 12, o dia 13, já que na prática o aviso foi dia 12, mas a libertação foi dia 13. A gente faz uma grande festa, a gente agradece a Hashem, que Hashem fez esse grande milagre e ele conseguiu sair são e salvo naquele lugar horrível,
queriam tirar a vida dele, Baruch Hashem, ele continuou bem, e assim deu mais força para conseguir espalhar mais Hassidut e mais judaísmo. Isso que a gente festeja no dia 12 e 13 de Tammuz. Libertação do Rebbe anterior. Agora, o que a gente pode aprender daqui para a nossa vida? Que lição a gente pode aprender da história dele, da vida dele, melhor dizendo, para a nossa vida? Primeira lição é: não tenha medo. Imagina, o Rebbe anterior, ele estava lá dentro, junto com a KGB, e eles com arma, eles matavam pessoas assim, que nem te mata uma mosca, que nem te mata uma formiga. Eles matavam gente assim. Não precisavam de nenhum motivo para matar gente. E sabiam que ele era um grande inimigo da KGB, do comunismo, o Rebbe anterior, ele estava difundindo o judaísmo e a Torá. Mesmo assim, ele não teve medo nenhum. Estou cumprindo minha missão, mas tem que sempre lembrar o seguinte: eu tenho uma missão, tenho um objetivo. Para eu cumprir esse objetivo, eu não tenho que ter medo. Esses querem atrapalhar isso, querem atrapalhar vergonha, etc. Não tem que ter medo nenhum. Eu tenho um objetivo, eu tenho que olhar só para o meu objetivo. Tudo que tiver do lado, esquece. Tudo que possa me dar medo, possa não deixar eu cumprir o meu objetivo, tira da frente. Lembra que você tem um objetivo, óbvio tem que ser um bom objetivo, uma boa missão. E aí, quando você coloca isso na sua cabeça, nada vai te atrapalhar. Você vai conseguir ter sucesso no que você está fazendo, tanto materialmente como espiritualmente. Primeira coisa, não tenha medo. O medo é o seu maior inimigo. Aqui também na prisão também. Se o Rebbe anterior tivesse medo, iriam conseguir fazer muita coisa, iriam estragar muita coisa do judaísmo e da Torá. Mas ele não teve medo, ele tem um objetivo, esquece o resto. Essa é a primeira lição. Segunda lição, o único que pode mandar em você mesmo é você. Ou seja, a gente, às vezes, vai fazer uma coisa, tem um sonho, tanto um sonho que quer realizar, concretizar um sonho, tanto um sonho financeiro, uma coisa material, ou um sonho espiritual, a gente quer chegar no nível mais elevado espiritualmente, quer estudar mais a Torá, quer se aprofundar mais na Torá, e é difícil realmente, dentro da gente tem a má inclinação, ou tem nossos medos, tem outras coisas que bloqueiam a gente, travam a gente, não deixam a gente fazer o que a gente quer. Tanto realizar nosso sonho material, tanto nosso sonho espiritual. Mas a gente tem que sempre lembrar, a gente tem que ter autocontrole. Quer dizer, autocontrole, o único que pode me controlar sou eu mesmo. Ou seja, minha vontade maior, meu sonho maior, ele tem que me controlar. Não outras coisas. Por exemplo, eu quero fazer uma coisa boa e vem a má inclinação que quer atrapalhar. Calma aí, tem que lembrar quem manda em mim. Eu mando em mim mesmo. Coisas de fora, ou mais ainda. Eu tenho um lugar, quero fazer uma coisa mais, a influência que tem na minha volta, as pessoas que têm na minha volta, vão olhar estranho, vão rir, vão gozar. E a gente fica com medo. E por causa dos outros, a gente não consegue fazer o que a gente tanto quer fazer. É coisa tão importante que a gente tem que fazer. Então a gente tem que lembrar, ninguém manda em você. Ninguém manda em você. Só você mesmo. A gente tem que se controlar, se disciplinar e saber, ninguém manda em mim. Só eu. Óbvio que a gente está falando num sentido bom, positivo. Eu mando em mim mesmo. Eu quero fazer isso, acabou. Nenhuma voz dentro de mim vai dizer que não. Nenhum tio, sobrinho, mãe, avô, bisavô, gente que for, que quer atrapalhar. Tem vezes que até gente próxima, gente que quer o nosso bem, que não entende muito bem. Tem vezes a gente tem um sonho muito grande. E parece uma coisa maluca, mas a gente já colocou no papel, a gente já viu que realmente é uma coisa possível. Estou falando aqui de coisas possíveis. E a gente está à nossa volta ri, não vai dar certo. Olha, eu quero bem de você, quero te falar, não vai dar certo. Mas a gente sabe que sim, vai dar certo e pode dar certo. Então saiba, você é o único que pode mandar em você mesmo. Você tem que ter autocontrole, só você manda em você mesmo, ninguém vai mandar em você. Assim também espiritualmente. Tem vezes a pessoa quer tomar uma decisão, mas vão rir dele, vão achar estranho, vão falar, o que você está se achando? Você não chegou nesse nível ainda espiritual, você está querendo muito mais do que você pode. Óbvio que a gente sempre tem que colocar num papel, ver realmente se é possível. Se é possível, esquece que todo mundo está falando, você que manda em você. Essa é a segunda lição que a gente vê do Rebbe anterior. Terceira lição,
É Messirut Nefesh, autossacrifício. Tem para coisas importantes, coisas positivas, a gente tem que ter autossacrifício. Se sacrificar realmente. Sem pensar que talvez a gente vai perder coisas, talvez a gente vai perder um prazer. Tem vezes que a gente quer fazer muito uma coisa, mas para isso a gente tem que deixar de lado vários prazeres, que é uma coisa chata. Ou talvez tem que deixar de lado, a gente quer fazer uma coisa espiritual muito elevada, a gente tem que deixar um pouquinho de lado alguma coisa financeira. Uma coisa que não é simples, não é fácil. Mas a gente tem que se auto-sacrificar, fazer um sacrifício e se entregar em prol daquilo que a gente quer fazer. Aquela coisa boa que a gente quer fazer. Principalmente em um assunto de Torá e Mitzvot, a gente tem que ter auto-sacrifício, se sacrificar. O que quer dizer auto-sacrifício? Esquecer, deixar tudo de lado, deixar o nosso pensamento de lado. Ah não, eu não vou conseguir fazer porque eu vou fazer isso é besteira. Tirar o nosso pensamento de lado. Não começar a pensar demais. Tem que fazer isso? Vou lá e faço. Isso é um sacrifício também. Deixar nosso pensamento de lado, nossas vivências de lado, para fazer aquilo também é uma coisa difícil. E realmente, com esses 3 grandes lições, a gente vai conseguir realmente realizar nossos sonhos materiais, nossos sonhos espirituais, conseguir fazer nossa missão aqui embaixo, e cada um tem uma missão que ele foi enviado para esse mundo. Então vamos aprender do Rebbe anterior e colocar essas 3 lições na nossa vida, e isso vai transformar a nossa vida de uma hora para outra. Não é uma coisa fácil, mas colocando isso na prática, sua vida vai ser outra. Materialmente, principalmente espiritualmente. Até mais. Chaim lechaim. Atzlachá rabá, muito sucesso. Aproveitem esse dia para fazer boas decisões.